abrissem a Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 10, versículo 17. Quem trouxe sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem trouxe seu aplicativo, abre. Ou então, olha aí no telão também que vai estar escrito, para você poder acompanhar. Algumas pessoas têm usado, igual a mim, né, o aplicativo da Bíblia no celular. Eu usava até mais a Bíblia, mas por motivo da vista começar a falhar, e na época eu estava sem óculos, aí comecei a usar o celular para aumentar a letra. Me acostumei, acho melhor agora. Mas vamos ler o texto aí. Onde você abriu, você vai estar lendo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vai, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Amém? Ainda com a Bíblia aberta, vamos agora para outro texto. Lucas, capítulo 10 também. Lucas, capítulo 10, versículo de número 41 e o 42. Só nós vamos ler. Diz assim: Marta, porém, 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. 42. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos para outro texto, depois eu vou ligar isso. Lucas, capítulo 23. Versículo 40. Diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Só esses 3 textos, mas eu creio, só li para que os irmãos, aqueles que não ainda ouviram essas mensagens a respeito dessas pessoas, a respeito dessa palavra, possam saber que está na Bíblia, em primeiro lugar. Então nós temos a história do jovem rico, nós temos a história de Marta e Maria, quando Jesus foi à casa dela, e nós temos a história do ladrão na cruz. 3 histórias, e essas 3 histórias, irmãos, eu quero fazer uma ligação dela para falar de um assunto
que no meu ponto de vista é um dos assuntos muito sérios, qual Deus tem tratado comigo. Eu quero falar sobre a suficiência de Cristo. Sabe, hoje, a maioria das pessoas vivem um ritmo muito frenético, tanto no evangelho como na sua vida pessoal. E às vezes isso tem tomado conta constante da sua mente, dos seus afazeres. E você, ao mesmo tempo que quer servir a Deus com excelência, você também quer dar muito tempo às coisas que você faz por fora, as coisas seculares. E isso acaba, irmãos, gerando muitas vezes pessoas que vivem atarefadas demais. E vivem uma vida, eu diria, de muita inquietação. Então, o Senhor ministrou no meu coração exatamente sobre isso. O que nós temos esperado de Jesus? Quando nós nos convertemos, o que é que nós esperamos dele? Qual a ação que nós esperamos de Cristo? Você já parou para pensar como é que está a tua vida hoje? E também o que você está procurando em Jesus a partir de hoje? Vou fazer uma pergunta mais atual. Você já parou para pensar o que você veio fazer hoje na casa de Deus, aqui na igreja? Eu sei que a resposta temos, muitas até. A questão é se nós temos a resposta que Deus nos deu. A resposta que o Espírito Santo nos traz, ou a resposta que a nossa alma grita. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer. E às vezes estamos deixando de fazer coisas que Deus nos pediu para fazer. Por quê? Porque a nossa alma grita por muita coisa. Veja, aquele jovem rico, e aí eu quero começar a ligar essas histórias. Aquele jovem rico, Jesus estava caminhando por ali. Se você for ver os textos anteriores, Jesus estava abençoando as crianças. Talvez aquele homem estava olhando tudo que Jesus estava fazendo e correu. A Bíblia diz que ele correu até Jesus, se ajoelhou diante dele e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se você for avaliar a resposta de Jesus, você vai perceber que a resposta de Jesus não é uma resposta que seria satisfatória tanto para o homem como também teologicamente. Por quê? Porque o homem falou: o que é que eu faço para ser salvo? Porque vida eterna na Bíblia é salvação. Então o homem perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? Veja, se alguém hoje perguntar a você: o que é que eu faço para ser salvo? Você que já é cristão, você vai dizer o quê? Talvez alguns tenham a ideia de que você tem que ir para a igreja, você tem que levantar a sua mão lá na frente e você tem que dizer a Jesus que você o quer. Talvez alguém tenha essa ideia de que ser salvo precise disso. Mas a salvação não é necessário nada disso, e também não é necessário aquilo que Jesus falou. E se você for avaliar, Jesus não diz que aquilo que ele falou é necessário. Jesus só testa o homem. Porque Paulo, por exemplo, quando estava junto com Silas dentro da prisão, e eles cantando, romperam a prisão, e as pessoas que estavam presas correram. O carcereiro daquela prisão queria se matar, e Paulo disse: não faça isso, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Ele acreditou naquela palavra de Paulo. Ele disse: o que é que eu faço para ser salvo? Aí sim, ele perguntou exatamente assim, e Paulo respondeu o que é correto a gente também responder: crê e será salvo tu e a tua casa. Então, se aquele homem perguntando a Jesus, estava perguntando a Jesus isso: o que é que eu devo fazer para ser salvo? A resposta talvez mais coerente seria essa: creia e você será salvo. Só que Jesus ainda não tinha morrido por ele, ou seja, era o próprio Jesus que estava respondendo. Então Jesus foi exatamente o que era salvação para um judeu, que era guardar a lei. E aí Jesus pergunta se ele guardava a lei. Mas Jesus estava testando o coração dele. Por quê, irmãos? Porque nós muitas vezes buscamos Jesus para ele suprir não só a nossa necessidade, mas para complementar a nossa vida. Nós queremos Jesus muitas vezes para ser um complemento, algo a mais na nossa vida. Eu estou com a vida desse jeito, eu estou com a vida que está ruim do lado financeiro. Se Jesus entrar, ele vai melhorar o meu lado financeiro. Aí eu estou uma vida que o meu casamento não está muito legal, então Jesus entrando na minha vida, nesse lado,
Ele vai ajustar tudo. Então eu estou com um problema de falta de emprego, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema, e Jesus entrando nesse lado, Ele vai complementar isso que está faltando. Às vezes é essa a ideia que nós temos de Jesus, alguém que vai complementar a nossa vida. Mas eu quero te falar de um Deus que é suficiente. Ele não é aquele que vai completar, Ele tem que ser o tudo, Ele tem que ser o principal, Ele tem que ser a pessoa principal da sua vida. Ele não pode ser aquele que, ao entrar na sua vida, uma parte da sua vida melhora. Ele tem que ser aquele que, quando entra na tua vida, a tua história muda por completo. E aquilo que fazia sentido, às vezes não vai fazer sentido, para fazer sentido agora a partir de Jesus. E talvez aquele homem procurando Jesus estava querendo isso, que Jesus complementasse a vida dele. E por que eu digo isso? Porque Jesus, quando disse para ele: você guarda os mandamentos, Jesus citou, ele disse: eu faço isso desde a minha adolescência. Jesus disse: então falta só uma coisa para você: venda tudo que você tem e me siga. A Bíblia diz que aquele homem entristeceu-se e não seguiu a Jesus, porque ele queria Jesus para complementar a sua riqueza. Pelo lado das coisas que ele tinha, ele era muito bem, mas lhe faltava algo para preencher o vazio que existia nele. Porque, irmão, o dinheiro não preenche o vazio da alma. Amém? Casamento não vai preencher vazio da alma. Quem preenche o vazio da alma é Jesus. Você está entendendo isso? Um bom emprego e um bom salário não vai preencher o vazio da alma. O que vai fazer isso é Jesus. Então o que você tem que pensar é que você não precisa ir atrás de Jesus para ser alguém que vai complementar a sua vida, porque você pode se frustrar. E talvez essa seja a realidade de muita gente. Quando eu perguntei: então por que você está vindo à igreja? Eu não sei se você está vindo à igreja hoje para que Jesus seja um complemento na sua vida, mas eu quero te dizer que isso mude hoje, porque Jesus tem que ser o seu tudo. Ele precisa ser o seu tudo, ele não pode ser um complemento. Ele precisa ser muito mais do que isso. Então, quais os motivos que nos faz estar aqui? São inúmeros, né, essas coisas. Então, o primeiro ponto é você entender isso: Jesus não é alguém que vai simplesmente complementar a minha vida. Amém? Jesus lançou para aquele jovem rico: vende tudo o que tu tens para me seguir. Não era porque Jesus queria que ele seguisse a ele pobre. Não. A Bíblia fala que algumas mulheres que seguiam a Jesus, algumas que seguiam a Paulo, talvez fossem bem financeiramente. Jesus nunca mandou ninguém vender nada para seguir a ele, mas Jesus falou isso para aquele homem, porque sabia que a intenção dele era tê-lo como um complemento e não como um principal da sua vida. Isso tem a ver com aquilo que você coloca em primazia. Isso tem a ver com a sua vida, daquilo que você coloca como primazia. O evangelho, irmão, não é um evangelho de moda. E talvez isso tenha levado muita gente às igrejas nesses últimos dias. Sabe, a pandemia chegou, muita gente correu para Jesus porque viram que talvez fosse um sinal. Muita gente correu para Jesus porque estava enfermo. E tudo que sai do nosso controle pessoal, a gente sabe que tem que correr para os pés de Jesus. Nada disso está errado. Aquele jovem buscar a Jesus, aquele jovem rico buscar a Jesus é legítimo, irmão. Ele tinha realmente uma necessidade. E não é sobre isso que eu estou falando, no sentido de que você não deve procurar a Jesus por causa disso, mas você deve fazer daquilo que é a sua necessidade somente a sua busca. Mas depois que encontrá-lo, ele precisa ser o seu tudo. Ele não pode ser somente aquele que complementou a sua vida. Senão, irmão, você vai estar dentro da igreja hoje, você vai estar em comunhão com os irmãos, e daqui a pouco, diante do primeiro problema, você vai estar correndo. Diante do primeiro problema, você vai deixar tudo de lado e você não vai querer seguir a Jesus. Sabe, se você seguir a Jesus como ele sendo um complemento,
Você só vai com Jesus até um certo ponto, e depois não vai mais. Quantas e quantas pessoas você não conhece que já foi da igreja e hoje não está na igreja? Quantas e quantas pessoas você não conhece na rua, estão hoje vivendo uma vida absurdamente ruim, mas um dia já frequentaram a igreja. E quando você vai até essas pessoas, por que elas estão desse jeito? Elas dizem, porque aquele lugar não era para mim, eu percebi que eu era muito ruim para aquele lugar que é muito bom. Enganaram ele, o diabo enganou a vida dele. A dificuldade não é isso, a dificuldade é que ele queria entrar em um padrão que às vezes existe na cabeça de alguns. Mas Jesus, ele não tem um padrão. Jesus, ele é fora desse padrão. O evangelho não está nesse padrão. O padrão do evangelho é exatamente: quem é que está pronto para o evangelho? Aquele que não presta. Esse é o padrão para ser cristão. Padrão para ser cristão não é eu vou deixar de pecar, depois você via Jesus. Não, o padrão de ser cristão é venha-se embora do jeito que você está, e aqui você vai ser transformado. E aqui que eu digo, irmão, não é aqui na igreja, é em Jesus você vai ser transformado. Isso pode ser em qualquer ambiente. Jesus está disposto a mudar a tua vida de verdade. Porque hoje em dia, irmãos, nós muitas vezes temos que pregar para algumas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Às vezes a mensagem dentro da igreja precisa ser para perdidos. E não é porque tem muita gente que ainda não se converteu a Jesus, não. É porque tem muita gente que segue a Jesus, ou pelo menos diz que segue a Jesus, mas diante da primeira dificuldade vai fazer feito aquela multidão que seguia Jesus. Quando Jesus lançou uma palavra dura, eles saíram, foram todos embora. Jesus, olhando para os discípulos, disse: vocês também não vão? Esse é o momento. Porque eles queriam seguir a Jesus porque tinha pão para comer, porque Jesus fazia milagres, porque Jesus fazia muitas coisas, sabe? Isso muitas vezes está dentro do nosso coração. Nós estamos seguindo a Jesus porque Ele salvou minha família, Ele me tirou do lamaçal de pecado, Ele me deu uma cura de uma doença, Ele fez isso, fez aquilo outro. Sim, mas isso vai passar o momento. Vai ter um momento que esses milagres não vão estar constantes. O que é que vai te segurar em Jesus? O que vai fazer você ficar em Jesus? O que de fato vai fazer você ficar em Cristo é você entender quem é você e você entender quem Ele é. Se você entender que você é filho e que Ele é um pai, você descobriu. Mas se você achar que você é apenas um servo, vai ter um momento que você vai achar que não te serve bem. E deixa eu te falar, todos nós não servimos bem. Não tem esse que possa dizer eu sirvo a Deus na perfeição. Não, a gente nunca faz o que Deus quer. Tudo que Ele quer a gente nunca faz. Mas nós estamos com o Pai nesta obra. E o prazer do Pai é que o Filho esteja com Ele. Amém? Então busque a Deus sim nessa dimensão. Que foi que te levou a Jesus? Que foi que te fez ir até Jesus? Sabe, eu vi uns dias atrás o pastor Luiz Hermínio falando a respeito de oração, e ele disse o seguinte: quem você tem levado para o seu secreto? Ou o que você tem levado? Sabe, a nossa oração ela é tão individual e muitas vezes tão egoísta, que a gente vai fazer as nossas orações e a gente quer que Deus opere porque a gente orou, e que faça isso e aquilo outro porque a gente orou. E se Deus não faz, a gente fica imaginando, porque a pessoa que eu orei não tinha fé, fulano de tal não tinha fé. Quando você entender o que é a oração de verdade, que a oração é um momento que você tem para ter comunhão com Deus, você vai entender que muitas das vezes, ou pelo menos deveria ser a maioria das vezes, você deveria entrar sozinho no seu lugar secreto. Quando eu digo entrar sozinho, não estou falando de pessoas, mas você entra levando o problema do vizinho, da esposa, o problema da igreja, o problema não sei de quem, e você, quando começa a contar isso para Jesus, você tem até que escrever,
porque são tantas as coisas, senão você esquece. Então você começa a falar com Deus. Sabe, parou para pensar que talvez Ele só quer que você vá lá sozinho, falar com Ele, se relacionar com Ele, estar somente com Ele, sem levar nenhuma causa para Ele, simplesmente dizer: Pai, eu estou aqui porque estou satisfeito demais contigo, eu estou tendo muita satisfação em estar aqui, por isso eu estou aqui, eu vim aqui somente para falar contigo quanto eu sou agradecido. Será que você já experimentou isso? Ou sempre que você vai na presença dEle, tem algum pedido para levar, tem alguma pertinência? O que é que nós estamos realmente, irmãos? O que é que tem feito nos levar a Jesus? Como você serve a Jesus? A história de Marta e Maria é uma história que dá para abranger muito duas coisas: aquele que serve a Jesus fazendo coisas, e aquele que serve a Jesus se relacionando. Jesus estava passando naquela cidade, em Betânia, e aproveitou para entrar na casa de Marta. Provavelmente Marta era a irmã mais velha, porque a Bíblia fala que a casa era de Marta. Então provavelmente ela era a irmã mais velha, Maria a irmã mais nova. Quando Jesus entra na casa, eu creio, e na Bíblia não diz somente que foi Jesus, mas Jesus e os discípulos. Então Marta, aquela serva do Senhor, ela correu, creio eu, logo para a cozinha para fazer as coisas, porque ela queria servir bem ao mestre. Ela queria servir bem aquelas pessoas que estavam ali na sua casa. Mas quando Jesus chegou, Ele foi para algum lugar, e o que Jesus sempre fazia era ensinar as pessoas. Então quando Jesus foi para algum lugar da casa, a Bíblia não fala que lugar era esse. Eu fico imaginando que Jesus estava na sala da casa de Marta, enquanto Marta estava na cozinha, mas Maria, sabendo que Jesus estava na sala, correu para os seus pés. E a Bíblia diz: enquanto Marta servia ou fazia as coisas, Maria foi para os pés de Jesus. Eu fico pensando o seguinte: quantas vezes nós não estamos perdendo também oportunidades de estar em comunhão, de estar nesse relacionamento íntimo com Jesus, porque nós queremos servi-lo. Pastor, isso não parece ser uma coisa comum, querer servir a Jesus? Sim. Por isso que eu falei logo no começo que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. E não é que o que a gente está fazendo seja errado, mas Ele não pediu. Ele não chegou na casa de Marta e de Maria para ser servido. Ele não chegou na casa de Marta e de Maria para chegar, ter uma pessoa que é a dona da casa, não está do lado dele. Por isso que é muito interessante isso, que Marta, ela se acha a serva. E ela vai até Jesus e diz assim: o Senhor não se incomoda de eu estar com os alfazeres todos da casa, e a minha irmã fica aí, e eu fico sozinho? É aquela pessoa que ainda, além de servir a Jesus, fica olhando se alguém também está servindo da forma dela. Se não estiver servindo da forma dela, não serve. Tem que ser da forma dela. E aí ela começa a rejeitar tudo o que o outro faz. Então ela foi incomodar Jesus, porque a sua irmã estava aos pés de Jesus, o escutando. Eu não sei o que aconteceu depois daquela conversa, irmãos, com Maria, mas eu sei que o servir de Marta era um servir que estava entranhado nela. Marta não mudou daquele dia e a partir de então começou a fazer de outra maneira. Não. Jesus diz a ela: olha, Marta, estás preocupada e inquieta com muita coisa, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, dizendo o seguinte: ninguém tira ela daqui, porque ela está fazendo a coisa certa. Sabe, às vezes servir a Jesus é muito bom, irmãos, desde que você não entenda que Jesus não é o teu patrão. Porque às vezes é assim que nós temos Jesus como patrão. Ele chegou. Quando Ele chegou, então vamos fazer as coisas, vamos parecer que Ele está, para Ele ver que a gente está trabalhando. Às vezes as pessoas têm Jesus assim. Me lembro, trabalhei muito
algum tempo numa empresa, em algumas empresas, todas elas, como é que as pessoas se referiam ao patrão? O homem chegou. Né? Quando ele chegava, o dono da empresa chegava, os funcionários diziam: o homem chegou, o homem chegou. Aí começava, se não estava fazendo nada, começava a fazer alguma coisinha para mostrar que estava fazendo. Às vezes a gente está assim, querendo servir a Jesus para demonstrar alguma coisa para Ele. Olha, Senhor, como eu faço isso bem feito. Olha, Deus, como eu faço isso tão bom. Jesus não está preocupado, irmãos, com o teu desempenho. Jesus não está preocupado com a tua performance. Sabe? Você acha que Jesus está olhando para Hélio e dizendo assim: ó Hélio, tu estás tocando as notas erradas, melhora nisso e nisso, porque senão eu não vou ser servido desse jeito. Sabe, você acha que Deus está olhando, né, para a pastora Flávia, quando está lá ensinando as crianças, dizendo assim: você falou isso, isso e isso, e não está correto, desse jeito não está bom. Sabe, a gente fica achando que Deus está olhando esses mínimos detalhes, e a gente está achando que servir a Deus é exatamente isso. Eu quero fazer tudo perfeito. E sabe de uma coisa? Você não vai conseguir fazer perfeito, porque você tem defeitos, porque você não é perfeito. Sabe, Jesus chamou um monte de gente, feito eu e você, cheio de defeito, para estar do lado dele, aprendendo com ele. Sabe o que é melhor de tudo? Enquanto você está fazendo com Jesus, ele está aperfeiçoando tudo que você está fazendo. É com Jesus, não é para Jesus. Essa é a diferença. Ah, eu quero fazer a obra, eu estou fazendo a obra de Deus. Se a obra de Deus não é sua, é dele. E se é dele, quem faz é ele, você o ajuda. Pare de achar que você tem alguma coisa a ver na obra de Deus. Não, você é cooperador. Coopere, porque se você não cooperar, ele vai fazer do mesmo jeito. Quem vai perder é você. É você que perde. O problema é que a gente acha que Deus não consegue viver sem a gente. Às vezes a gente quer achar assim: Deus não vai conseguir viver sem mim nessa obra. Ah, porque eu tomo conta de uma célula. Se eu sair, a célula acaba. Acaba nada, irmão. Deus manda 10 melhores do que eu, somente para mostrar que eu não sou nada e que Ele é tudo. Você está entendendo? Deus não depende de mim, de você, para levantar uma igreja, mas também não depende de mim ou de você para fechar se Ele quiser. Deus não depende do homem para nada. Servir a Deus é um privilégio seu, é um privilégio meu. Eu tenho que glorificar a Ele. Então, quando estiver na presença dEle, se jogue nos pés de Jesus, o adore, receba dEle, fique com Ele, esteja do seu lado. É isso que você tem que fazer. Não se preocupe: ah, eu vou ter que fazer alguma coisa para mostrar. Não, vai para os pés de Jesus. Sabe que isso é tão interessante, por isso que eu disse que talvez Maria e Marta não mudaram. A Bíblia fala que depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, depois de uns dias, teve um jantar em Betânia, na casa de um certo Simão, o leproso. Provavelmente algum Simão que era leproso e ficou curado. Mas veja, estava tendo uma festa, Jesus estava naquela casa. A Bíblia diz exatamente assim: e Marta servia. Ela continuava servindo. E Maria onde estava? A Bíblia diz que ela foi atrás de um unguento puro. E ela disse: da outra vez eu não tinha nada para estar dos lados dos pés dele, mas hoje ele está aqui e ressuscitou o meu irmão. O que é que eu vou fazer? Ela pegou um unguento muito precioso. A Bíblia diz que custava 300 denários. Um ano de serviço, um ano de salário mínimo daquela época, porque um denário era um salário. E aquela mulher pega o nardo puro e despeja nos pés de Jesus e o adora. Maria mais uma vez estava aos pés de Jesus, o adorando. Um dia que você provar dos pés de Jesus,
você não vai ficar mais pensando só nas mãos. Porque o problema da gente é que a gente quer só as mãos de Deus para nos abençoar, mas ninguém quer caminhar indo atrás dele onde ele vai. Ninguém quer ir atrás. Ninguém quer os pés de Jesus, porque os pés de Jesus levam a gente para lugares que às vezes a gente não quer ir. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte era estar aos pés de Jesus. A melhor parte é se envolver com Jesus. A melhor parte é se relacionar com Jesus. E esse relacionamento é você que precisa ter. Servir a Deus de vir à igreja, irmãos, é muito pouco, eu te confesso. Eu te digo isso com toda certeza. Eu nunca fui desse jeito, de achar que só a igreja. Não, eu quero te dizer que aqui é muito importante, mas para você ter uma vida com Deus. Aqui é importante para te dizer o quanto você precisa ter uma vida com Deus. Por isso que você precisa estar toda quarta. Por isso que você precisa estar todos os domingos aqui, para você aprender que precisa ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus tem que ser na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no lugar que você tiver. Essa vida com Deus tem que sobressair. Senão você vai viver uma vida muito rasa, achando que Jesus ele vai complementar a tua vida, e todas as vezes que tiver um probleminha, você vai correr para os pés de Jesus. Sabe de uma coisa? Você nem sempre vai ter a resposta que quer de Jesus, porque Ele não é obrigado a te dar a resposta que você quer. O problema é que quem serve a Jesus dessa forma está sempre querendo que Jesus fale da forma dele, sempre querendo que Jesus faça o que Ele está pedindo para Ele fazer. E eu quero te perguntar mais uma vez: quais são os motivos que te fazem estar com Jesus hoje? É suficiente hoje o que você tem dele? Ele simplesmente é suficiente. Imagina que você fosse uma pessoa que Deus confiasse tanto. Você agora, não é pensar assim, se Ele confiava tanto é porque eu tinha uma maturidade assim. Não, nessa tua maturidade de hoje, se Jesus chegasse para você e dissesse: eu vou voltar amanhã para todo mundo, você quer que eu volte amanhã ou quer que eu volte outro dia? Você está nas suas mãos. O que é que você diria? Se a volta de Jesus dependesse da sua resposta a Ele, o que é que você diria? Senhor, aguarda mais um pouquinho, porque eu preciso que meus parentes sejam salvos. Senhor, aguarda mais um pouquinho, porque eu não me casei ainda. Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu não tenho ainda nem minha casa própria. Eu não tive nem o gosto ainda de ter minha casa própria. Senhor, espera mais um pouquinho, que eu estou quase me formando. Senhor, espera mais um pouquinho. Sabe, quando estava sendo ministrado o louvor aqui, Deus falava isso muito comigo, porque era ministrado exatamente isso: Maranata, Maranata. Quantos de nós, irmãos, temos perdido a vontade de Jesus voltar e estamos vivendo como se fôssemos ficar aqui nessa terra para sempre, e querendo ficar aqui para sempre? Eu quero te dizer o seguinte: enquanto isso não queimar dentro de você, em dizer: Jesus, volta hoje se for necessário, se o Senhor quiser, volta hoje, eu quero me encontrar contigo, eu quero estar nos teus pés. Porque essa mensagem não tem sido mais pregada: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque as pessoas pegaram um gosto por esse mundo e querem ficar aqui o mais tempo possível. Mas eu digo: Senhor, volta Senhor, volta Senhor, eu preciso, Senhor Deus, é estar contigo. Eu digo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é porque eu estou preparado, Senhor Jesus, é porque o Senhor disse. É porque o Senhor disse que eu estaria contigo todo o tempo. Então, irmãos, não tem a ver com a sua forma de pensar. O Evangelho não é o Evangelho que tem que se moldar com as minhas coisas, que tem que se moldar com os meus perfis. Sabe, eu tenho que ver porque eu não gosto muito disso. Eu fui para a igreja tal não aborda muito isso. A igreja, irmão, é tanta gente ofendida no Evangelho. Tanta gente ofendida, que se o pastor falar alguma coisinha mais, não está certo isso.
me ofendeu. O irmão me olhou com cara feia, me ofendeu. É muita ofensa. Quero te dizer que se tem muita ofensa, é porque falta morte. Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer primeiro. Para muitos falta morte. Porque, irmão, só quem se ofende é quem está vivo. Quem anda muito ofendido é quem está vivo demais para esse mundo. Você precisa morrer para esse mundo realmente e viver para Jesus. Aí as pessoas não vão te ofender mais. Eu vi um vídeo esses dias de um filósofo que é um careca, eu não me lembro o nome dele, acho que é Karnal, Carval, alguma coisa assim. Acho que é Karnal mesmo. E ele estava falando a respeito disso, e ele disse assim: as pessoas, se você for avaliar, a gente não tem o direito de se ofender. Por quê? Ele disse: imagina, se alguém te chama de veaco, aí você se ofende. Veja bem, você não poderia se ofender, porque se você for o veaco, então a pessoa está falando a verdade. Então você não pode se ofender por causa de uma verdade. Se a pessoa falou isso e é mentira, você também não pode se ofender, porque é mentira, então não está ali, não vai afetar você. Logo, a gente não tem direito de se ofender. Ele falou assim: imagina, uma pessoa me chama de careca, querendo me ofender, ele é careca. Eu vou me ofender por quê? Eu sou careca. Logo a pessoa está falando uma verdade. Então a igreja hoje, irmãos, vive assim. Se fala isso, está ruim. Se fala desse jeito, eles querem a mensagem exatamente que venha para moldar a vida deles para aquilo que é o padrão desse mundo. Mas a Bíblia diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não é para se conformar com esse mundo. Enquanto você estiver pensando: eu preciso ser melhor nisso e naquilo outro, para depois então ter um relacionamento com Jesus, você está errado. Você precisa ter relacionamento com Jesus para que a tua vida seja mudada de fato. É o relacionamento com Ele que vai fazer você mudar. O que falta em nós, na verdade, é não ter a percepção de que temos Jesus para Ele suprir algumas necessidades nossas. Aí então vem a história do ladrão na cruz. Aquele homem provavelmente fez tudo que não prestava, porque a morte de cruz era só para malfeitores de verdade. E ele mesmo declara: nós sabemos por que estamos aqui, por justiça nós estamos aqui, porque fizemos coisas que não prestavam. Mas este é inocente, ele falando para o outro ladrão. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, irmãos, ele não quis a salvação para sair da cruz, como muitas vezes nós queremos. Às vezes a gente dizemos a Jesus: Jesus, eu vou te seguir, eu vou fazer isso, vou aquilo, e o Senhor só precisa mesmo tirar isso de mim, o Senhor precisa me colocar nisso, o Senhor precisa me dar isso, e eu vou te servir a partir de agora. Geralmente é para ter uma vida que nós seguimos a Jesus. Aquele ladrão disse que queria servir a Jesus por causa da morte. Eu digo que essa conversão é a mais legítima que existe na Bíblia, porque ele não esperou nada mais senão a morte. Ele não disse: Senhor, como muitas vezes nos hospitais, as pessoas, a gente vai pregar nos hospitais, as pessoas dizem assim: se Jesus me tirar dessa aqui, eu vou servir a Ele. Se Ele quiser te levar, você não vai servir. Você está entendendo? É isso que eu estou falando, irmão. De Jesus precisa ser a sua suficiência. Ele não pode ser simplesmente algo a mais. Ele precisa ser toda a sua suficiência. Ele precisa ser tudo que você tem. E isso tem que ser muito sério na sua vida. É tudo que você tem. Porque eu te digo uma coisa: você pode conseguir viver bem. E eu conheço pessoas que conseguem viver bem sem ter muito dinheiro. Eu conheço pessoas que conseguem viver bem sem ter uma casa própria. Eu conheço muitas pessoas
que conseguem viver bem, irmão, sem ter um bom trabalho. Mas eu conheço muita gente que mente, dizendo ter uma boa vida, e a sua vida mostrada para a gente ver o quanto elas não são felizes, porque simplesmente ela tem tudo isso, mas não tem Jesus. Jesus faz falta ao homem. A vida de Deus faz falta ao homem. Então, evangelho, irmãos, não é um modismo, onde todo mundo agora está servindo a Jesus e eu vou atrás, eu vou servir também, porque isso é bom, pelo jeito é bom. Não é modismo. De repente você pode estar ter vindo até pelo modismo, mas eu quero que você entenda, não permaneça no modismo. Jesus não é uma moda para ser seguida. Jesus é um Deus que fez tudo pela nossa vida, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante nessa terra. Mas mais do que isso, a gente vai ter um futuro com Ele. A gente vai ter uma vida após a morte. A gente vai reinar com Ele. Para isso foi que você foi chamado. Se isso não vale a pena para você, eu sinto muito em te dizer, talvez você esteja no lugar errado, porque é isso que Jesus tem para você. Eu não costumo pregar o que Deus vai te dar, eu costumo pregar o que Ele já te deu, e o que você precisa tomar posse. Porque hoje temos visto, irmão, muitas mensagens, em que a proposta é, eu vou dizer, olha, Deus vai colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Oh, glória a Deus. Isso é bom demais. Logo se imagina que você deve ter muitos inimigos para dar tanto glória. Eu vou fazer com que aquele que te persegue, ele veja a tua vitória. A igreja, aleluia, glória a Deus. A igreja da glória fala em língua e tudo. Logo eu vejo que você não está preocupado que o outro também seja abençoado. Você está preocupado que você seja. Mas Jesus disse que você deveria amar os teus inimigos, orar pelos que te perseguem. Então esse evangelho, irmãos, que não foi pregado por Jesus, eu não quero. O evangelho que eu prego é o evangelho que Jesus pregou. E o evangelho que Jesus pregou é: eu vim para quem está doente e não quem é são. Eu vim para aquele que diz que não é nada, para dizer, eu sou tudo na sua vida. Eu vim para aqueles que estão considerados como loucos, para que eu possa usar esses loucos para confundir os sábios. É esse evangelho que eu prego. Não é um evangelho de facilidade que Jesus vai dar conta dos meus inimigos, que Jesus vai dar conta do meu patrão ruim, Jesus vai dar conta do patrão, ou do empregado, ou do vizinho invejoso, ou do não sei quem. Não, não é isso. É esse evangelho. O evangelho é o evangelho que você tem que seguir a Ele pelo que Ele é. Simplesmente pelo que Ele é. Não é pelo que Ele pode te dar e Ele vai te dar. O fato de você não ir pelo que Ele pode te dar não significa que Ele não vai te dar, Ele vai te dar. Mas é porque Ele quer te dar. Você tem que servir a Ele pelo que Ele é. E a minha pergunta para finalizar por aqui: quem de fato é Jesus para você? O que seria de você sem Jesus hoje? Seja real. Pare para pensar. Quem seria você sem Jesus? Nessa mesma reflexão, pensa. Você que é casado e casada, quem seria você sem a sua esposa ou seu esposo? Talvez você ache uma solução. Quem seria você sem o carro que você tem, ou sem a casa que você tem? Talvez você encontre uma resposta. Quem seria você se você não estivesse no trabalho que você está hoje? Se você não estivesse ganhando o que você ganha hoje? Eu não sei, estou cogitando aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa: todas essas coisas passam. E todas essas coisas você consegue vencer se não tiver. Mas eu quero te dizer isso com toda certeza: sem Jesus, você, como diz uma música, é como uma folha seca caída no chão e vai para onde o vento levar. É claro que eu estou dizendo sem Jesus, a música fala que aquele que é do Espírito é como uma folha seca. Mas eu quero te dizer que
Da forma que eu estou te falando, é o seguinte: você fica sem rumo. Sem rumo sem Jesus. Então pode nos faltar tudo, só não pode nos faltar a presença de Jesus. Fica de pé aí onde você está. Quero orar assim pela tua vida. Sabe, irmãos, eu não sou um tipo de pastor que quando prega fica esperando o retorno de glória e aleluia. Na verdade, eu espero exatamente o que eu vi hoje, pelo nível da mensagem. Que você pare um pouco para refletir em tudo que foi dito. Eu não vim hoje aqui para massagear o ego de ninguém. Eu não vim hoje aqui para dizer que você precisa fazer isso, aquilo, outro, para ser bem sucedido, não. Eu vim aqui te dizer que Jesus já te escolheu. Ele que te chamou, não tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém, tem a ver com você e Ele. Ele te chamou. Se você está aqui hoje é porque Ele confia em você. Se você está aqui hoje, se você está servindo a Ele hoje, é porque Ele confia em você. Se você chegou neste lugar, é porque Jesus sim te chamou para esse lugar. Não tem a ver muitas vezes com o convite que te fizeram, não tem a ver. Tem a ver com o que Ele quer falar com você. Eu sei que essa palavra foi muito para a igreja convertida, nascida de novo. Mas se aqui em nosso meio estiver alguém que ainda falta tomar essa decisão de ser igreja, não estar na igreja, mas de ser igreja. Se você está no nosso meio, talvez visitando, e você quer sim servir a esse Jesus, não só para ser um complemento na sua vida, mas se você quer Ele como uma suficiência em sua vida, como sendo único em sua vida, como sendo único, você talvez veio no lugar certo para ouvir a palavra certa. Se você está aqui em nosso meio e quer entregar a vida a Jesus e viver um relacionamento diferente com Ele, um relacionamento talvez que você nunca viveu com ninguém. Se você estiver aqui em nosso meio, você quer esse Jesus para mudar a tua história e continuar na tua vida, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você quiser este Jesus, para que Ele seja o único e suficiente Salvador da tua vida, crie coragem, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Enquanto isso, eu quero orar em nome de Jesus, e você que vai se decidindo aí. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, trata, Senhor Jesus, trata com a tua igreja, Senhor Jesus, trata com a tua igreja, Jesus, a igreja, Senhor Deus, que precisa viver um relacionamento íntimo contigo. Trata com a tua igreja, Jesus, a igreja que precisa viver a realidade do Evangelho, o poder do Evangelho. Oh Senhor Jesus, que não te sigam, Pai amado, simplesmente pelas tuas mãos, mas pelos teus pais. Que te sigam, Jesus, não pelo que tu podes fazer, Senhor Jesus, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez. Ora, xarabarabashim.